Olá pessoal, boa noite. Mais um podcast GPS em Guia. Mais um, graças a Deus. É uma idealização da Assembleia de Deus, Ministério Belém. E a Assembleia e Ministério Belém ela é situada em 44 endereços, abrangendo a cidade de Pindamonhangaba, Tremembé, Santo Antônio do Piau, Campos do Jordão e sul de Minas em Guia. O endereço da nossa igreja sede é Cônigo Tobias, 168, Alto do Tabaú. O nosso pastor-presidente Euclides Vaz Júnior e a sua esposa, a irmã Licinha, Gui. E hoje nós estamos aqui com mais um convidado muito especial. Esse é bom. Eu vi que ele tem uma experiência industrial aí. Quase que a minha idade. Quase que a sua idade. E também, para o público ficar curioso aí, ele participou até de uma missão fora do país, pelo Exército, né? Antes de engrenar na área industrial. Então, assim, para quem tá curioso, né? Curiosa, hoje nós estamos aqui com o Wellington. Boa noite. Né? Boa noite, Wellington. Boa noite. Muito feliz de estar aqui participando com vocês, né? Desse GPS. Gerando profissionais servos. Isso aí. Então, uma alegria muito imensa. Uma responsabilidade também, né? Contar da vida da gente também não é fácil. Mas eu estou feliz de estar aqui com vocês, por esse convite. Que o Senhor possa abençoar a sua vida pelo convite, o Júnior, o Gui. Conheçam há um bom tempo, o Júnior também. Tá certo. Alegria nossa. E você pode ter certeza aí de todos aqueles também que estão ouvindo. De você separar esse tempo da sua agenda para você estar participando, contribuindo aqui, né, no podcast GPS, né, Gui? Sim. Com a sua experiência. Eu não tenho dúvidas que a sua experiência vai inspirar, tá, aqueles que já estão no ramo profissional e aqueles que estão iniciando também. Não tenho dúvida disso. E olhando a sua camisa, Wellington, ou pode chamar de Tô? Pode chamar de Tô, fica à Pode vontade. chamar de Tô, né? Mais fácil, né? É uma boa amizade há muito tempo, né? Olhando para sua camisa, eu lembrei, Gui, sabe do quê? Estamos no mês de março. E março... devia ter ensaiado. Ajuda aí. Ensaiado. Mês das mulheres, Então, né? é março, lilás e março, que é o mês das mulheres, né? Então, assim, um forte abraço. Que Deus abençoe a todas as mulheres que estão nos ouvindo. Pegando o gancho, né, de março lilás, diz respeito a uma campanha de conscientização, né, de incentivo para as mulheres estar realizando exames preventivos em relação ao câncer do colo do útero. Então fica aí, né? As mulheres que estão nos ouvindo, lembra a Letícia lá, né? Então assim, é muito importante agir preventivamente, vocês mulheres, né? Que é muito importante para as nossas vidas, eu tenho certeza disso. E vamos agir preventivamente, né? Faça os exames, tudo que é de forma preventiva aí para identificar, né? Essa doença que vem, né, preocupando muitas mulheres, que é a doença do colo do útero, voltado a essa campanha aí do Março Lilás. E apresentando melhor o nosso convidado Wellington, talvez alguém não conheça, né? Ele é apelidado como Tô, né? Um grande profissional e também, né, congrega com a gente, né, Gui? Ali na igreja sede, como um presbítero. E olha, o Wellington é muito bem casado com a Letícia, onde tem 3 filhos, né, 3 filhos. O Pedro, o Caleb e a Alice. E a Alice, ele é muito amiga da Pérola. A Pérola é minha filha, para quem não conhece, né? E a diversão das duas é correr depois do culto, então. Dá trabalho, hein, Júnior? Meu Deus do céu. Mas graças a Deus, né? Graças a Deus. Tem saúde para correr, né? Tem saúde para correr, isso é importante. Isso é bom. Então, assim, esses são os filhos do Tô, com a Letícia. O Tô, ele nasceu em Pindamonhangaba, onde ainda reside também, né? Em Pindamonhangaba. E hoje ele ocupa uma posição de operador de laminador a frio. Certo? Certo. Então, para quem está curioso, o que é ser, Gui, um operador de laminador a frio? Se esse laminador é a frio, será que tem laminador a quente também? Tem. Aí, então, aguarde aí que ele vai... já a gente chega lá. Ele vai explicar essa diferença. Está aqui também, ó, o representante da qualidade. E o Tô,
para quem está nos ouvindo, vai esclarecer dentro dos parâmetros do conhecimento do Guilherme também. Como que é a qualidade, né? O teu trabalho é na Novelis, já adiantando, né? Então, como que é trabalhar no laminador de tiras a frio ali na Novelis, né, Gui? Eu não tenho nem noção do que Para é quem isso. está ouvindo aí, como que faz para... Será que o Tô tá pegando currículo? Né? Conhece algum encarregado que possa ajudar? Então tá aí, ó. Agora, né? Lembrando que a novela está em expansão, né, Tô? A expansão. É muito importante isso, a gente já aproveita, né, o podcast para isso. Tá aí, gente, a oportunidade. Tá duplicando ou triplicando? Vai aumentar a Pinda 2, né? Pinda 2, Pinda né? 2. Então, Projeto tá aí, Hércules. uma ótima oportunidade para a região. E para não ficar só em nossas palavras, antes de passar a vez para o convidado, que é o principal, né? Gostaria de deixar uma palavra de Deus, Tato, para a sua vida, para a vida de todos aqueles que estão nos ouvindo, que é em Isaías, capítulo 40, do verso ali, do 29 ao 31. A palavra de Deus diz assim: o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado, dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam, fica exausto. Os moços tropeçam e caem. Mas aquele que espera no Senhor renova as suas forças como águias. Voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então fica essa palavra de Deus para a sua vida, para a vida de todos aqueles que estão nos ouvindo. E como já fizemos a introdução, trabalha na Novelis, uma grande empresa, né, aqui na nossa região, está, né, expandindo grandemente. Grandes oportunidades irão surgir para quem está nos ouvindo, fiquem antenados. Mas tudo teve um início, né, Tô? Você não nasceu, você não nasceu como operador, né, de laminador, né? Mas o seu ciclo profissional, segundo, né, os seus dados, teve início lá com 14 anos no supermercado Itamaraty. Como que foi isso, cara? Na verdade, eu comecei minha vida profissional muito cedo devido à dificuldade financeira dos meus pais, né? Então, a gente, quando era criança, capinava o quintal dos outros, vigiava carro no antigo SEAP ali. E o Itamaraty não, onde? É onde é o supermercado Rosalinda hoje, Rosalinda, né? Tá. Com 14 anos, tive a oportunidade de iniciar ali como empacotador ali. Passei 2 anos e meio ali, até, infelizmente, o supermercado falir. Mas foi minha primeira experiência muito boa. Gostei muito de trabalhar ali. Certo. E a gente vai aprendendo com a vida, né? Então, vamos dizer assim, né? Por algumas necessidades aí, você, antes ainda de ser empacotador, já capinava terreno. Já olhava carro. Né? Você não era daqueles que risca o carro da pessoa. Não. Né? Não foi. Então, assim, isso era com quantos anos? 14 você já estava no mercado, né? 14. Mas acho que com 7 anos. Comecei com meu tio também na funilaria, né? Estudava de manhã à tarde, trabalhava com meu tio na funilaria. Quando eu saí da funilaria, daí eu comecei a capinar quintal. Então, comecei cedo a vida, né? A gente acredita que a gente começa cedo porque os pais da gente tá passando por uma dificuldade financeira, mas na verdade tudo é Deus, né, Gui? Ele vai nos moldando pra gente viver as grandes coisas dele. Talvez demore um pouco, mas é Deus sempre nos moldando, né? Claro. A questão financeira, ela é um detalhe, né? Ela é um fator na vida de todas as pessoas, né? Então, é uma famosa frase, né? A falta de dinheiro, ela é temporária, né? Mas a pobreza, ela é um estado de espírito. Verdade. Então, assim, você, né? As pessoas que estão nos ouvindo, às vezes, pode até estar passando por uma dificuldade financeira. Vai passar. Né? Toda tempestade passa, né? Toda tempestade passa. Toda tempestade passa. Aí entra o quê? As ações para você passar essa fase. Vai olhar carro, vai capinar quintal, vai buscar uma oportunidade num supermercado. Tá aí várias ações, né? Lícitas e ilícitas, né? Aí é um conjunto, né? É um conjunto
da cultura do lar. Né? Você mencionou seus pais, né, Tô? Seus pais incentivavam, né? Incentivava. A trabalhar. Então, os pais, né, que estão nos ouvindo também, fica aí a instruir. Talvez não seja por dificuldade financeira, mas, né, para ir moldando, né, moldando o caráter, saber para o filho, né, no decorrer da idade, saber de que é importante, como você mencionou, né, Tô, colocar o talento em prática. Em prática. Descobrir o que faz bem. Né? Então, assim, não às vezes, né, esperar uma dificuldade financeira, mas todos temos um propósito. Sim, com certeza. Inclusive, até pegando esse gancho, hoje a gente vê, né, o Júnior e o Heitor, uma ascensão muito grande das mídias sociais, né, essas questões de influencers, de algo do tipo, e justamente tem influenciado, né, o objetivo deles tem sido muito bem cumprido, mas talvez não necessariamente por um caminho comum que a gente entende que seja, né? Então, eles estão realmente, hoje os jovens, a gente vê que, o que você quer ser no futuro? Eu quero ser influencer, eu quero ser gamer, eu quero ser alguma coisa do tipo. Tem o seu mérito? Tem um lucro financeiro? Tem, mas talvez isso não seja o foco necessariamente, né? Acho que isso talvez desvie muito o que a gente preza, digamos assim, né? Então, o que o Tô fez na época, né, quando você iniciou, me parece muito bem e que sirva realmente para os pais, né? Eu não sou pai ainda, mas que nós não necessariamente, né, não necessariamente tenha isso muito bem alinhado com esse padrão que a gente está vendo hoje, né? Porque quando a gente olha para a luz da Bíblia, né, algumas pessoas veem isso como maldição, o Gui ou Júnior. Quando Adão ele peca, Deus, por amor, coloca Adão fora do jardim e fala que do suor do rosto dele ele comeria, né? Então acho que todo trabalho ele traz dignidade para o homem. Sim. Uma vida profissional dedicada, acho que é isso que Deus espera de nós como servo deles, né? Então acho que a gente precisa olhar para a palavra de Deus com amor, com carinho e você vê uma vida digna profissionalmente, né? Isso exalta o homem, exalta o nome de Cristo, né? Exatamente, Tô. E fazendo uma junção de tudo isso que você disse agora, né, com o que o Gui, né, de forma muito sábia disse também, contemporaneamente, os influencers, as redes sociais, né, Gui, é um meio também de monetariamente, né, de ganhar dinheiro, de adquirir ali uma atuação cujo vai trazer um retorno financeiro. Então, assim, por outro lado, o que os jovens de hoje esperam, né? Retorno rápido. Facilidade, né? Facilidade. E assim, né? Um recado importante é assim, desconfie daquilo que é fácil. É verdade. As coisas não são fáceis. Entendeu? Não são fáceis. Tudo requer, conforme o Guilherme mesmo disse, quer ser um influencer, nada contra, né, Gui? Mas há um caminho, há cursos, né? Há pessoas que já estão lá, né? Prós e contras em relação a um caminho desse aí. Você sente a vontade de expor toda a sua vida? Você sente, né, a vontade, os famosos haters, né? Exato. Então, assim, tudo isso você vai se deparar, né? Em toda a profissão. Eu tenho vergonha, eu estou passando por uma dificuldade agora, eu tenho vergonha de capinar quintal. Tem isso, né? Eu tenho vergonha de pedir para olhar um veículo. Ore a Deus, né? Que Deus ele vai dar uma direção. Verdade. Ouça seus pais, vai te dar um caminho. Porque Jesus ele sabe, né, Tô? Ele sabe do seu íntimo. E não é vergonha você sentir vergonha. Não é. Mas é você se abrir com Deus de forma sincera, né, Tô? Senhor, eu estou passando por essa dificuldade. O Senhor conhece os meus pontos fortes e fracos. Me dê um caminho. Me dê um caminho. Né? É o prazer de Deus nos abençoar, claro, né? Deus é Pai. Deus é Pai, é o Com prazer Ele não dele. tem formalidade. Não tem. Não tem formalidade. E o outro gancho importante é o que você mencionou no início, né, Tô? Livro de Gênesis, né? E Deus plantou, né, Gui, um jardim no Éden e colocou lá Adão para o quê? Cuidar e lavrar. Né? E o que acontece?
pós-queda, foram expulsos do jardim e Adão, Eva e a serpente receberam sanções. Adão, tu mencionou, olha, agora do suor do seu rosto comerás um pão. Aí, filho, nasceu a insalubridade, a periculosidade. Mas o trabalho, ele veio antes. Veio antes. Aí entra no que você disse, a dignidade. O homem é digno quando ele assume a identidade cujo ele veio ao mundo. Então, muitos associam, né, uma interpretação equivocada de que, se não fosse Adão, eu não precisava estar trabalhando. Não. Se não fosse Adão, não cansaríamos como nos cansamos hoje, né? Não teríamos fadiga, né? Mas como a palavra de Deus lida no início, né? Isaías 40. Deus, talvez hoje, você esteja ouvindo aí, você esteja cansado da rotina. Pressão no trabalho. Né, Gui? Guilherme trabalha na qualidade, será que eu libero ou não libero, hein, Gui? Então, assim, a produção em cima, né? Exato. Acho que isso é interessante, João, porque acho que a palavra nunca toma um caminho fácil, né? Exatamente. Porque, na verdade, quando Deus ele coloca Adão, muito antes de lavrar a terra, Deus coloca Adão sobre a bênção. Porque até então Adão ele não tinha plantado nada. E Deus vai falar assim, comerás livremente. Então Deus, ele tem bênção pra gente. E a maior bênção de Deus é colher onde a gente não plantou. Essa é a bênção de Deus. Mas depois Deus também trouxe o trabalho, né? Pra gente se preparar para a vida, né? Claro. O Gui mencionou as redes sociais hoje aí. As pessoas estão indo para este caminho, mas a gente, quando olha que está na fábrica, a gente vê assim que o mercado está sofrendo com isso. Hoje não temos mais mão de obra qualificada mais. Por causa desse caminho fácil que as pessoas estão tomando. Realmente muitas atuações hoje, né? Estão extintas praticamente. Porque diversificou muito, né? Diversificou. Então, muitas posições hoje profissionais aí estão carentes, né, de mão de obra. Mas laminador de tiras a frio está precisando de... Bastante. né? Bastante. Então, depois antes de ir para o Itamaraty, já capinava, já olhava carro, né? Incentivo, né? Os pais incentivavam a exercer, né, uma função aí. 14 anos foi o primeiro contato formal, né, Tô? Formal. Com o supermercado Itamaraty ali. E após isso, você foi pro SEAP. SEAP. Laticínio. E Laticínios. Era Laticínios. E de onde que era esse SEAP? Hoje onde é a prefeitura, não sei se você lembra. Mas era... tudo que você atuou já onde era já virou outra coisa. Já virou outra coisa. Onde era a antiga prefeitura, no SEAP, ele era um mercado de frutas ali, muito antigo aqui em Pinda. Não sei se o Gui teve o privilégio. Acho que não era. O Gui é muito novinho, acho que né? não era da minha época, não. Mas era igual o Mercadão, tinha em Taubaté, vendia as frutas ali, tinha de tudo ali. Então, assim, a saída do Itamaraty foi devido ao fechamento? Devido à falência. A falência. Devido à falência, fechou aquele supermercado, né? E devido à falência, aí você já migrou pro Laticínio. Laticínio. E era o quê? Era uma loja? Laticínio é que vendia de frios, né? Queijos. Na verdade, vendia todos os produtos para carrinho de lanche. Talvez hoje não esteja tão em alta, mas na minha época, acho que questão de carrinho de lanche era muito mais em alta, né? Então, vendia de tudo ali. Pão, carne de hambúrguer, todos os itens para um carrinho de lanche tinha ali, né? Entendi. Mas há uma demanda grande ainda, né? Tem. De lanche, né, Tô? Tem bastante. Há uma demanda grande. Tem bastante. Bastante mesmo. E principalmente aqui, né? A Nossa Senhora do Bom Sucesso, essa avenida aqui. Nossa, tem um monte. Tem um monte para escolher ali. É um carrinho do lado do outro. Do lado do outro. A todo gosto. Tem de tudo. Então, assim, se algum ali quiser patrocinar o podcast, né? Olha aí. Tá aqui, ó. Pegando o gancho, tá aqui, ó. Calhas Ideal. Ó, precisou de calha, rufo, pingadeiras, condutores. Tá aqui, ó. Né, Gui? Calhas Ideal é um dos patrocinadores aqui, ó, do podcast GPS. E se o podcast GPS assina embaixo, a qualidade é garantida aqui, ó. Pelo inspetor de qualidade. JJ Engenharia e Construções aqui, eu conheço essa turma aí. É? Precisou reformar, pavimentar,
construir, projeto. Só conversar com essa pessoa, José Roberto e Jonathan dos Santos Monteiro. Então, ó, tiramos os seus sonhos do papel, entendeu? Com qualidade, segurança. Então, são esses os nossos patrocinadores. Agora, se você quiser patrocinar podcast GPS, fazer parte para que a sua empresa seja aqui, né, anunciada, pode mandar um direct aí no nosso Instagram, procura qualquer um da equipe podcast GPS, que será uma grande satisfação, né? Voltando aqui pro Laticínios, né? E por que você saiu do... Como que era a sua jornada na Laticínios? Você... A gente fatiava queijo, Tudo que era... mortadela. Já feijão. vendia fatiado? Já vendia fatiado, também peça também. Gosto do cliente, Gosto né? do cliente. Você gostava? Gostava. Acho que foi um aprendizado, porque o dono do laticínio era o meu tio, né? Era uma... Aí, né? Tinha um carinho muito grande por ele, então não era só o trabalho, né? Qual o nome dele? Ele faleceu. Ele faleceu? Faleceu. O tio Nenê, a gente chamava de tio Nenê, né? Mas hoje não são todos os estabelecimentos, né? Hoje, muitos estabelecimentos que fatiam é tudo automatizado. Tudo automatizado. Também, né? Antes era aqui no braço. Era né? no braço. Tanto é que eu até cheguei a sofrer um acidente lá, passando assim, arrancou essa lasca, que até hoje eu tenho a marca. Meu Deus do céu. Antigamente era... Aí, hoje ó. é mais fácil as coisas. Ô, Tô, deixa eu fazer só uma pergunta. Nessas duas experiências que você teve, tanto no supermercado quanto nessa loja de laticínio, o que você aprendeu? Qual que foi o maior aprendizado nessas duas experiências aí? Hoje eu olhando para a vida, né, Gui, eu vejo que, na verdade, o trabalho ele edifica o homem, mas também ele traz bênção para as outras pessoas que estão à nossa volta. Por exemplo, José. José foi um grande governador, administrador, era o trabalho dele. E quantas milhões de pessoas foram abençoadas, né? Então eu aprendi que eu poderia abençoar os meus pais, né? A gente vê hoje, olha para o Brasil hoje, as pessoas vai ter uma brincadeira, né? São 9 pessoas em casa e uma trabalhando, né? Infelizmente naquela época foi isso. Mas eu com alegria, hoje eu vejo isso com alegria. Eu pude abençoar a vida dos meus pais, né? Pude ajudar muito em casa. Então acho que o aprendizado maior da minha vida profissional, nessas duas etapas da minha vida, foi cuidar de pessoas. Acho que isso é importante. Mais uma grande formação, né, Tô, que você mencionou, em virtude da pergunta, né, inteligente do Gui. O ecossistema, né, Gui, que se forma em torno de um profissional, né? Hoje o Tô é um grande profissional, ao redor dele tem o quê? Os filhos, sendo que o Pedro já é do exército. Tá do exército. Pedro, o segundo ano já do exército. Já não depende mais do pai, né? Ou depende. O pai sempre tá ali, tá né? ali, né? Tem um prazer de fazer, né? Tá ali para garantir, né? Tem um prazer de fazer. O pai sempre vai ter esse prazer de poder fazer com os filhos. Então já começou lá atrás a pergunta do Gui, né? O que eu aprendi? O que eu aprendi lá, eu carrego hoje para minha vida, sobre a vida dos meus filhos, da minha esposa. Esse é o prazer de poder fazer algo por alguém através da sua vida profissional. E o ecossistema, que é formado em volta de um profissional que é ativo, né? O outro ponto importante, de forma lícita, né, que traz com isso, né, a integridade. Você voltar para casa cansado. Não estou falando de faixa salarial, né? Mas você chegou cansado de você ter colocado a sua mente, o seu corpo ali para contribuir. Isso traz a sua dignidade, sabe? Você voltar para um lar, ter uma esposa, os filhos ali, né? Esperando. Você receber um abraço do seu filho, né? Um carinho da sua esposa. O meu esposo retornou do trabalho agora. O papai chegou. Você tá cansado, a filhinha tá querendo ir passear de bicicleta, né? A pérola é assim, não sei se é. Né? Agora sim, isso traz, garante, né? Isso é ser uma pessoa íntegra, né? Traz a dignidade, né? De você se sentir importante. Temos essa necessidade. Talvez o vazio que muitos às vezes estão nos ouvindo possui essa falta de preenchimento, sabe? De se sentir útil, sabe? E isso é em virtude de ainda não estar ocupando aquilo que Deus chamou para ocupar, sabe? E é fácil, Tô? Não é. Você mencionou José.
A parte boa é José governador. do Egito, Governador. Mas o que né? ele passou antes, né? Então para quem está nos ouvindo, olha, para quem não sabe, a história de José e o método de gestão de José no Egito, ele é utilizado por muitas empresas hoje de referência aí, empresas globais. Sabia? O método que José utilizou para administrar o Egito é utilizado até hoje. E assim, independente de religião, tá? Deus, ele tem compromisso com a palavra dele. É verdade. Então assim, tem ímpio hoje que aplica o método de José e Deus honra o negócio da pessoa. Então tem empresas hoje, pode pesquisar, dá um Google aí, ó, não tem como mentir hoje, né? Não tem. Dá um Google aí que você vai ver. Muitas estratégias hoje de empresas é formada em cima ali da maneira em que José administrou o Egito. Só que a parte boa é José governador, né? Foi vendido como escravo, foi assediado, né? E caluniado pela esposa de Potifar, que era o seu patrão. Em virtude disso, foi preso. Só que ele era tão bom, ele foi um bom escravo, foi um bom servo na casa de Potifar. Foi preso, você acha que acabou? Não, ele virou administrador da cadeia. Ao ponto que o carcereiro deixava a chave com ele. Olha só. E dali foi a virada de chave na vida de José. Ali. Né? E às vezes você já foi vendido, você já serviu, você se encontra preso hoje, sem saída, só tem 4 paredes. É aí que vai ser a virada. Sabe por quê? Até hoje foi preparação. Preparação. Né? Agora, é da onde você está para as honrarias de Deus. Ô, Júnior, isso é tão interessante, né? Não querendo espiritualizar tudo, mas tudo teve início, igual você falou que tem um início. E qual foi o início de José? José era o filho que mais estava próximo do pai. José era o filho que mais tinha intimidade com o pai. Então, em todas as nossas vidas, se não tiver intimidade com o pai, com Deus, a gente não vai ter essa preparação para poder vencer lá na frente as dificuldades de uma vida profissional. Porque vai ter dificuldade profissional, vai ter pessoas querendo passar a perna em você, pessoas querendo te humilhar, porque te vê se destacando, mas é a intimidade com o pai que vai te dar força para entender quais os sonhos de Deus para sua vida. É isso aí. E é muito importante, né, Tô? Vamos falar de José, então, né? Então, assim, José é muito próximo do pai, obediente ao pai, e com tudo isso, né, o que a Bíblia ela nos oferece, né? Esses fatos bíblicos, né, esses personagens bíblicos, para que possamos aplicar atualmente. Né? Por ele estar próximo do pai, ser obediente ao pai, ele recebeu o cargo de confiança do pai, ali com 10, 12 anos, ele supervisionava os irmãos mais velhos. Com isso, né, trouxe o quê? Inveja. Os irmãos ficaram com inveja de José. Claro. Né, Tô? E aí ele era um menino muito sonhador. Olha, Deus me deu um sonho cujo, né, as estrelas, a lua e o sol se prostram perante mim. Depois o outro dos feixes, né, de trigo tombando, né, sob a presença dele. Ou seja, Deus estava através dos sonhos confirmando a posição dele de governador, de autoridade. Só que o efeito colateral, de você se abrir muito os seus sonhos para as pessoas erradas, é você trazer a inveja, a perseguição. Então isso é muito importante. Talvez quem esteja nos ouvindo, nem todas as pessoas se alegram, né, com as coisas boas que Deus traz para a sua vida. Então assim, festeje sim, comemore sim, mas com as pessoas certas. E quais são as pessoas certas? Deus, ele vai te indicar as pessoas certas. Exato. E pegando esse gancho sobre as pessoas certas, isso foi no nosso congresso, né, o Júnior, que a gente teve do GPS, os 2 palestrantes, né, os 2 convidados, tanto na sexta quanto no sábado, eles comentaram justamente sobre isso, né. Nos 2 dias nós tivemos perguntas no sentido, o que eu preciso fazer para iniciar, ou como que eu sei quais são as pessoas certas? E eles foram muito enfáticos, né, da gente se cercar das pessoas corretas e para que o negócio dê certo, né. Então, é isso aí. Tá bem alinhado com o que a gente está comentando aqui. É o famoso
Network, ninguém. É. Então, assim, o network é isso. É você deixar no radar as suas aspirações profissionais. Em que radar? O que o Guilherme falou. No radar das pessoas certas. No radar das pessoas que podem contribuir. Entendeu? Aquela pessoa fofoqueira, que não quer nada com nada, não estuda, não tem nenhuma ascensão, Não agrega em nada. não agrega em nada. O que você acha que vai ter que contribuir? Entendeu? Não vai contribuir. Ela só vai trazer inveja para sua vida. E vai dizer assim, ó. Você acha que você vai conseguir? Quantos não tentaram? Ou você virou as costas, tá lá. Coitado, tá achando que vai conseguir. Então assim, né? Compartilhe, né, as suas aspirações com pessoas que agregam. É verdade. O principal é com quem? Com as pessoas que já estão onde você quer chegar. É o que você me fala, meus filhos, ande com pessoas que vão te levar mais para próximo de Deus. Porque Deus nos fez para voar, né? Deus nos fez para estar em lugares altos. E voar é o tema do ano das Assembleias de Deus, né, Gui? Ver Jesus, ouvir. Voar. Ver Jesus. ouvir, amar e repartir. Tá vendo? É Deus, É Deus falando através aqui do podcast. E 14 anos, né? Itamaraty, em seguida Laticínios, né? SEAP. E agora temos o Tô aí, engrenando no Exército Brasileiro. Como é que foi, Tô? Nossa, acho que foi uma das minhas maiores paixões Mas até hoje. Você saiu do SEAP para ir pro Exército. Para ir pro Exército. Certo. Você estava no SEAP, chegou a época de alistamento? De alistamento, me alistei. Aí você queria servir? No começo não, mas depois que eu entrei, me apaixonei pelo Exército. É onde a gente tem os verdadeiros amigos. Eu acho que tem amigo na fábrica, eu tenho amigo, mas no Exército é algo diferente. No Exército, se um se alimenta, todo mundo se alimenta junto. Se um vai para a água, vai todo mundo junto. Então, esse espírito de unidade que eu aprendi no Exército. Eu me apaixonei. Até hoje eu sou apaixonado pelo Exército. Tanto é que o Pedro não queria servir. Eu meio que obriguei o Pedro assim, não, você vai servir. E ali a gente aprende muita coisa, a ser profissional de verdade, a andar, ajudar as pessoas, ter um espírito de unidade. Então, o Exército para mim foi minha paixão profissional. A princípio você não queria. Aí, em que momento ali, o que ocorreu que você, pô, tô gostando desse... É exatamente isso mesmo. Esse espírito de união. Esse espírito de união. Você viu na 12, né? 12 Companhia, Combate Leve. Então, esse espírito de união me fez... Não, eu achei meu lugar. Mas, infelizmente, eu não tive uma sabedoria para continuar. Não tive alguém. A gente, na vida, é tudo oportunidade, né? Você falou de se cercar de pessoas boas. Infelizmente, talvez, ou eu não tive visão para ver a oportunidade, ou eu não tive pessoas boas ao meu lado me aconselhando. Se eu gostava tanto, para mim poder continuar. Então, por isso que eu acho que você falou é muito interessante. É se cercar de pessoas boas e ter visão pelas oportunidades. Nunca abra mão da oportunidade. Muito bom, Tô. E... assim, você foi por uma missão de paz para um outro país. Como é que funciona esse negócio aí? Isso foi muito bom também. Eu acho que aí começou a mudar a minha vida espiritual, né? Eu acho que depende muito de quem está do seu lado, né? As pessoas falam que você é aquilo que as 5 pessoas que te cercam, né? Mas a minha esposa, ela sempre me incentivou a buscar Deus, em ter intimidade com Deus. E ir para essa missão de paz, eu vi que tudo isso que a minha esposa me falava era verdade. Que era um país muito sofrido. Acho que a gente viu muita sofrência. O Haiti, né? O Haiti. Quando nós chegamos lá, a gente descobriu que lá era a capital mundial do voodoo. Meu Deus. Nossa. Daí a gente entendia o porquê tanta miséria, né? Tanta miséria num lugar só. Não tinha água, não tinha alimento, não tinha onde as pessoas faziam sua necessidade, faziam no meio da rua. E você sabia que ele tinha ido para Haiti? Eu já sabia, já. Ô, Tô, eu tenho uma pergunta fazendo uma correlação de novo com o nosso congresso no GPS, porque no sábado nós tivemos a participação do Paulo Maitá, né, fundador lá da Bluefields. E ele trouxe pra gente uma temática muito interessante que poucas vezes eu vi alguma pessoa falando sobre isso, né, Júnior? Que é justamente utilizar o nosso ambiente de trabalho, seja onde ele for, como
fonte de alcançar pessoas para Cristo, né? E eu imagino que você comentou aí que foi uma virada na sua vida espiritual. E nessa oportunidade, tanto no exército quanto nessa missão de paz que você teve a oportunidade de falar de Jesus, trazer pessoas, apresentar o evangelho para as pessoas que você tinha ao seu redor? Como é que Acho foi? que esse ponto é muito interessante. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente encontra 4 evangelhos. Mas eu acho que o evangelho que necessita ser pregado hoje é o evangelho do reino. Por que o evangelho do reino precisa ser anunciado, pregado? Porque o evangelho do reino ele é diferente de outros, né? Porque é um evangelho de testemunhar, de testemunho, né? Então, o Pedro esse dia estava preparando uma mensagem, estudando a Bíblia lá. Eu falei, Pedro, nem todas as mensagens você vai pregar em cima do púlpito. Então, é na sua vida profissional que você vai pregar. É no seu dia a dia que você vai anunciar Cristo. E eu percebi ali que as pessoas se aproximavam de mim, de outras pessoas também que serviam a Cristo ali no Haiti, porque a gente estava longe da família, saudade bate, fere, nossa, mas a gente que é cheio de Deus, a gente vai se alegrando com aquele momento, a gente entende que é oportunidade. Então as pessoas se aproximavam da gente, pedindo oração, pedindo conselho. Eu acho que dessa forma, eu acho que eu consegui anunciar o evangelho do reino ali no Haiti. E não só ali no Haiti, em outros lugares que Deus me deu a oportunidade de trabalhar. Com certeza, né? E pegando o gancho aí do que o Gui falou, né? Do nosso congresso, o Paulo Maitá, ele frisou muito isso. E é muito importante porque muitos ficam com dúvida às vezes, né? Tanto do evangelho quanto missões, né, Tô? Às vezes pensa que pregar o evangelho, como você mencionou, é só em cima do púlpito. Não. É viver, né? É o dia a dia, é a sua conduta, né? Então, se tratando do pregar o evangelho, é quem você é. Né? É viver, né? Viver a palavra de Deus. Você praticando a palavra de Deus todos os dias, você vai estar evangelizando. Tiago vai dizer isso, não seja apenas ouvinte, né? Mas exatamente. praticante da palavra. A fé sem obras, ela Tiago diz, né? Ela é morta. É morta. Então, assim, o viver é o verdadeiro, né? Evangelizar. Agora, depois temos a missões, né? Muitos acham que missões é o quê? De fato, né? Eu separar o Gui, né? Por inspiração do Espírito Santo, e enviar o Gui lá para outro país. Temos sim essa linha, né, Tô? Temos essa linha sim, né? Tanto é que a fundação, né, o nascimento das Assembleias de Deus no Brasil foi em virtude de 2 missionários. 2 missionários. Né? Daniel Berg e Gunnar Wingren, né? Então, assim, inspirado pelo Espírito Santo, totalmente do trono de Deus, né? Agora, que o Gui falou da conferência, do congresso, é o quê? Aquela chama, né, do evangelho, de Deus arde no coração. E a pessoa, ela fica naquele conflito às vezes. Será que eu estou fazendo a obra de Deus? Pô, Deus, eu quero fazer a sua obra, eu quero só... E o Paulo Maitá, né, que foi um abraço para o Paulo Maitá, com certeza que vai chegar nele essa gravação do podcast. E o Paulo, ele até deu um testemunho de um amigo, né, profissional, era executivo de empresa, que ele estava nesse conflito interno. Poxa, eu quero fazer a obra de Deus. E o Espírito Santo falou para ele no coração dele, falou, olha, você está pedindo tanto, mas olha a empresa com a quantidade de pessoas que eu te dei para você cuidar. É exatamente isso. O nosso trabalho é o campo missionário, né? E se resumiu, né, Gui? Exatamente o que você mencionou agora. Se resumiu, né, a mensagem do Paulo com isso aí. O seu trabalho é o seu campo missionário. E como é prazeroso a gente estar trabalhando e poder falar de Cristo, né? Vendo as pessoas sendo salvas, né? Eu já testemunhei isso através do que Deus fez, através da minha vida. Isso é uma alegria imensa, se poder falar, estar trabalhando, falar de Jesus. O ambiente muda, fica um ambiente de paz, porque onde a palavra de Deus é anunciada, a paz chega naquele lugar. E o ambiente, as organizações, elas são prósperas em virtude disso. Né? É verdade. São 2 máximas, né? Organizações que prosperam, decolam em virtude de as pessoas ali, né, entenderem que Deus, de fato, ele é o provedor, de que Jesus, né, ele é o nosso Salvador. A empresa
E tem a outra máxima que você mencionou, né? Na sua missão de paz lá no Haiti, através do Exército Brasileiro, você se deparou com uma região Miséria. totalmente de miséria. Mas por quê? Adepta, né, a práticas em fazer o mal, né, a fazer o mal. E quem é adepto, né, a fazer o mal para o próximo, o que ele vai receber? Verdade. O mal. Ele vai receber também o mal. E aí é só Jesus para libertar. Você disse, né, que a região lá era tomada principalmente pela prática de voodoo. O que é voodoo, Tô? Explique o que é voodoo. O que é o voodoo? Na verdade, o voodoo é todas as vezes que você oferece algo para o inimigo. Então, eles matavam as pessoas, isso não era crime lá. Matavam as pessoas como oferenda. Deus até vai falar na Bíblia de Moloque, né? É como se eles servissem um deus Moloque ali, nos dias atuais. Daí eu fico me pensando, assim, daquela pergunta do Gui, né? Nós temos toda a liberdade no nosso país de falar de Cristo, de anunciar a Cristo. Agora, será que a gente está aproveitando essa oportunidade de ser um bom profissional e mencionar a palavra de Deus? Qual o valor que a gente dá isso para essa liberdade do evangelho que a gente tem nesse país? Porque lá eles não têm essa liberdade. Lá, se a gente via que as pessoas lá eram perseguidas, até o Vila Nova aqui, o que a gente conhece como pastor Alex, né? Um rapaz que ele abriu mão, que a gente ganhou alguns dias de descanso lá, ele abriu mão, eu voltei para o Brasil, que eu tinha acabado de casar, mas o Vila Nova, ele abriu mão desse descanso e saiu por Haiti evangelizando lá, e foi algo admirável. Ele foi um homem corajoso de poder fazer algo mais, né? Acho que para Deus é assim, a gente sempre tem que fazer algo mais, né? E o Vila Nova é uma pessoa com quem eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande. Que a gente aprende com pessoas que estão à nossa volta, né? E só Deus sabe o impacto disso. Ele saiu semeando, né, Tô? E as pessoas que foram evangelizadas por ele ali, talvez tenham ganhado mais e mais e mais. Só Deus sabe o impacto. É verdade. Isso aí. Então, o reino de Deus, ele é assim, uma sementinha que vai crescendo, 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 crescendo. E uma pessoa que você falou de Jesus lá no Haiti, que você nunca mais viu na vida, e ela foi ganhando outra, e outra, e outra, e outra, e outra. É assim que o evangelho chegou na gente, assim né? Que o evangelho chegou, verdade. Né? Chegou na gente. E um dito muito bacana por um grande pregador é aquilo, né? Para resumir o que a gente está conversando, né? Viva a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. E use palavras se necessário. Né? Aí vem a outra frase, né? As palavras, ela convence, mas o exemplo, ele arrasta. Né? Verdade. Então, é através do quê? Da seriedade do seu serviço, da sua postura, da sua integridade, que da integridade, a integridade é um valor. Você não negocia a sua integridade. Uhum. Através da sua integridade, vem acompanhado do quê? Né? Da sua boa reputação, né? Das pessoas. Pô, o Guilherme, ele é diferente, cara. Trata as coisas com tanta seriedade, com tanto zelo, né? Nossa, ele é evangélico. Você está evangelizando sem nem mencionar, né? Nossa, o Wellington, né, o Tô, 18 anos na Novelis, como que se mantém tanto tempo assim numa empresa? É fácil, Tô? Não é. Claro que não, né? Não é, não. Claro que não. Então, assim, são desafios diários, né? E temos que desconfiar, como a gente já mencionou no início, né, do podcast, é desconfiar do que é fácil. É desconfiar do que é fácil. Mas alguma coisa, voltando lá para o Haiti, alguma coisa que marcou lá? No Haiti? Eu acho que sim. Acho que, na verdade, a gente fez amizade com umas crianças lá, né? E o nosso café da manhã era muito farto, porque quem tava pagando era ovo, né? Era muito farto, era sucrilhos, era ovo mexido todos os dias, né? Só que a gente via que em volta, a gente ficou numa faculdade, ele tinha várias crianças ali e não tinham o que comer, né? Acho que o que marcou foi um dia que um dos nossos amigos, ele escondeu uns pão no bolso e foi dar. A criançada começou a brigar por causa de pão, infelizmente, uma dessas crianças foi atropelada por um caminhão. Acho que isso me marcou bastante ali. Que a gente tinha a gente era proibido de fazer isso, né? Mas
A gente tem esse lado ser humano de querer Sim, ajudar as pessoas. Né? A gente sempre escondia ou bolacha, ou pão, ia na cerca, dava para essas crianças, falava de Jesus para essas crianças. Mas esse dia me marcou bastante, que ele foi dar um pão para uma pessoa, outra criança viu, eles começaram a brigar por causa desse pedaço de pão no meio da rua, infelizmente foi atropelado. E a sensação, era uma cerca que dividia? Era uma cerca. A sensação de você estar comendo ali, né, que você mencionou, um café da manhã farto, e do outro lado da cerca, um monte de criança, sem o básico, né, Guilherme? Não é fácil, hein? Não é. Foi algo que toca muita gente. Nossa. A gente vê um adulto passando fome, passando necessidade, já é difícil, mas você vê uma criança implorando para ter o que comer. Não, É por isso que o trabalho ele tem que trazer dignidade para a vida da gente. A gente tem que sempre... Eu sempre entro na empresa, todos os dias que eu trago um versículo na minha cabeça, é quando Paulo ele diz, tanto aos Coríntios quanto também aos Colossenses, né? Ele vai dizer aos Colossenses, capítulo 3, que tudo quanto façais de todo o coração, não para os homens, para Deus. E Paulo também vai dizer aos Coríntios que tudo quando fazendo, seja comendo ou bebendo, a gente deve fazer para Deus. Então a gente sempre deve fazer o melhor. Porque parece que não, mas as pessoas estão nos observando. As pessoas sabem, se não for um crente 007, as pessoas estão te observando o tempo todo para ver a sua conduta. E elas copiam a gente. As pessoas copiam a gente. E assim, diante de todo o assunto, né, tratado, o até então, que recado que você deixa, né? Aí com essa experiência que você teve no Haiti, né, do que é se alimentar bem, presenciar aquelas pessoas que não têm nem o básico, né, o do nosso contexto regional aqui hoje, né, vamos dizer assim, né, vivemos hoje aqui, né, num centro industrial, né, temos empregos, temos oportunidades, né, que aqueles que estão ingressando hoje, às vezes está preocupado, né, às vezes está desempregado. Que recado que você deixa para essas? Acho que o recado, acho que é simples, né? A Bíblia vai dizer que a gente deve se esforçar, que Deus vai nos ajudar, né? Acho que a gente deve se esforçar a procurar fazer um curso. Se a gente tiver a oportunidade, não abra mão da sua oportunidade, agarre essa oportunidade, faça o melhor, dê o seu melhor todos os dias, porque Deus vai nos abençoar. Deus, ele abre porta, né? Na verdade, a porta já está aberta, né? Apocalipse 4 vai dizer que há uma porta aberta no céu. E a gente tem toda essa liberdade de entrar diante de Deus e falar para Deus, né? Estou até me lembrando aqui, Júnior, que a gente ficou um bom tempo, né? Toda sexta-feira a gente ia no monte, né? Caminhava 1 hora até chegar no monte. E um dia o Caleb ficou doente, eu tinha um carro velho que não tinha nem freio, daí eu fico comentando isso com você me falou uma coisa, você tem que ser específico para Deus, né? Então acho que o recado é esse, se esforça-te, aproveita a oportunidade e seja específico para Deus. Deus, eu quero trabalhar em tal área. Porque antes de entrar na Novelis, foi assim que eu orei para Deus. Deus, eu quero trabalhar nessa empresa. Então, seja específico com Deus. Seja específico. Seja específico. Isso que é bacana, o Hélio, né? Ser específico, Gui. Então, assim, olha, não percam tempo, né, para quem está nos ouvindo, diante desse depoimento profissional do Thor, né, vamos dizer assim, do Wellington. Seja específico com Deus. Não perca tempo. Você tem um talento, você tem um dom. Às vezes, o inimigo, né, de nossas almas, ele está o quê? Te distraindo numa posição que você não gosta, que você não quer. Isso está te trazendo opressão. Mas hoje, você tem que ser específico para Deus. Seja específico. Senhor, eu sou grato pelo que eu tenho. Sou grato pela minha atuação. Mas, de acordo com a sua vontade, eu queria estar em tal lugar. Sabe? Tem desafios, mas aquilo me faz bem. Então seja específico com Deus. E a oração ela tem 3 respostas, né? A gente sabe. O nosso grande pastor Euclides, ele sempre lembra disso, né? Se você for específico com Deus, Deus vai te dizer, olha, sim, na hora. Às vezes sua bênção está ali, né? Na hora, sim, não. Às vezes a gente acha que é bom, mas não é. Ele é pai. É verdade. E aguarda um pouco, filho. Aguarda um pouco. A pérola, né? Ela tem... Não lembro a idade da minha filha. A pérola tem 6 anos, né? De idade. E ela quer dirigir. Ela quer dirigir. Você acha que eu deixo? A resposta é o que para ela? Espera Não. um pouco.
espera um pouco, entendeu? Porque vai chegar a idade que ela vai poder dirigir. E às vezes a gente está pedindo tanto para Deus, mas é como um filho de 7 anos esteja pedindo para o pai: pai, posso dirigir? Você aguarda, que vai chegar o momento. Porque a bênção ela não pode se tornar maldição nas nossas vidas, né? Não. A gente está esperando, porque a gente não está preparado Tem para um viver processo, aquilo. Tem um né? processo. Se a gente não tiver preparado, a bênção vira maldição na vida da gente. Exatamente. Entendeu? Então, assim, né, falamos muito sobre José no Egito. A parte boa é quando ele foi governador. Agora, o processo, né, escravidão, maus tratos, calúnia. Então, assim, há um processo. E tudo aquele processo ali, o que ocorreu? Preparou ele para a grande responsabilidade que Deus colocaria na mão dele. Então, assim, às vezes você está se sentindo muito cansado, oprimido, aguarda um pouquinho, que é um processo. Né, Tô? É verdade. Agora, já que você orou para um dia, né, entrar lá na Novelis, como que é ser um operador de laminador de tiras a frio? Nossa, é um desafio grande todos os dias. É uma máquina que você aprende com ela todos os dias, né? Provavelmente na máquina que a gente está, que é uma máquina nova, né? Apenas 13 anos. É um desafio todos os dias. Tanto é que eu até oro a Deus para que Deus todos os dias me capacite, né? Porque cada dia a gente vive algo diferente ali, né? Então essa capacidade de Deus para poder fazer o melhor, a gente tem que buscar todos os dias. Que é um desafio muito grande ali. A produção é alta, graças a Deus. A gente até brinca, né? Que o alumínio é o ouro branco, né? Graças a Deus. Então é um desafio a gente poder atender a demanda, cuidar de pessoas, né? Segurança acho que é em primeiro lugar. Qualidade também, como o Gui é o aspecto de qualidade aqui, o cara da qualidade é o Gui, né? A gente sabe do desafio que tem trabalhar hoje ali na Novelis, né? Mas é um lugar muito bom de se trabalhar. Então, você trabalha num laminador. Para quem é leigo, um laminador, ele é o quê? Ele conforma, né? Conforma. Ele prepara para poder, faz chapa para poder fazer essas latinhas que a gente tomou de refrigerante, né? Certo. Como nossas Schweppes, né? Quem gosta de Schweppes. Ele entra com a espessura eu gostou do meu dedo mais ou menos assim, o alumínio, de 2.1 e sai 0.2, né? Então são milímetros. Dá 2 décimos, né? Vamos conversar de medida, né? Engenheiro aqui do lado. Então, assim, e o que conforma esse material, Tô? Na verdade, é como se fosse 2 rolos, na verdade, 4 rolos imensos, né? São 2 mais de 60 toneladas em cima e outros 2 no meio, como se fosse quando a mulher vai fazer o macarrão. Imagina isso, mas numa dimensão muito, muito maior. Eu acho que eu conheço esses rolos aí que faz. A Gerdau, a Villares fornece cilindros, né? Fornece os cilindros, né? Os cilindros de backup, que é o cilindro de apoio, e o cilindro de trabalho, né? E eu trabalhei 22 anos fazendo esse rolo que você disse, né? Então, assim, e é uma tecnologia imensa aplicada nesse produto aí. Para quem está nos ouvindo, você imagina, né? Uns 20 milímetros de material em uma chapa de 20 milímetros, você conformar ela em 0,2 milímetros, né? 2 décimos de... Sai da folha desse papel aqui, né? Uma pancada, né? Uma pancada que só um produto de alta qualidade aí que... Verdade. Então, assim, comprem cilindros da Gerdau, né? Que ele garante, né, a qualidade. Né? E assim, na conformação ali, né, no processo de laminação, há muito problema de qualidade? Eu acho que tem alguns problemas de qualidade que é inerente do processo, sim, né? Mas o foco maior sempre é a qualidade. Tanto é que tem um aparelho, né, que a gente chama de SIS, né, que é sistema de inspeção, né, que ele vai laminando, ele já vai vendo se tem qualidade ou não. Depois lá embaixo, que é o olho nu, que tem uma mesa, a gente põe a chapa para poder observar se tem ou não. E você gosta do que faz? Eu amo o que eu faço. Quando a gente é capacitado por Deus e a gente está no lugar onde Deus nos coloca, a gente tem prazer do que a gente faz, né? Tem alegria em fazer. Então, assim, é muito importante para quem está nos ouvindo isso que o Hélio está dizendo, né? Desafios tem, né, Hélio? Desafios tem. Desafios, tem dia que volta chateado para casa,
por algum motivo, mas você gosta do que faz. Gosto. Né? E gostar do que faz, sabe? Talvez se você ainda não está exercendo aquilo que você gosta. Mas busque, né, Guilherme? Busque. Contorne, né? Contorne a rota. É o que o GPS faz. Você está com destino a Taubaté, você pega uma rua errada. Já corrige na hora. Ele já corrige, né? Ele não vai dizer que você está errado, não. Corrige. Você não está errado. Né? Você gosta disso, mas resolveu fazer isso. O que você precisa para contornar, corrigir essa rota? Fazer um curso? Se conectar? Né? A vida é um sopro. Né? É um sopro. Então, assim, ó, acorde cedo, se matricule no curso, corrija a rota. Né, Guilherme? Exatamente. Tudo tem um jeito. Isso vai nos motivar, vai trazer identidade, sabe? Vai trazer sentido para a vida. E se você ainda não conhece, né, a palavra de Deus, os caminhos do Senhor, não perca tempo. Que ele, se o GPS corrige a rota, Jesus é o dono do GPS. É verdade. Então, ele é o fabricante. Então, assim, a melhor rota para você ele vai traçar. Mas, assim, se acredita que o tempo não espera, Tô? Acredito. E o tempo já está no limite. A conversa foi tão boa que passou Tão boa. rápido. Muito boa a conversa. E o que você tem, né, a dizer aí para finalizar, diante de tudo isso? Quem são as pessoas que você quer mandar um agradecimento, um abraço aí? Quero aqui agradecer a minha esposa, né? Acho que é uma grande mulher que Deus colocou na minha vida, né? Sou muito grato a Deus por esses 22 anos de casado. Acho que é uma pessoa que, parceira. Momentos difíceis, quando eu fiquei desempregado, o Pedro nasceu, foi ela que me apoiou a pegar a bicicletinha, morava aqui perto do Sinai e saí pelas fábricas entregando currículo, lá na Gerdau, na Vilares, na época até na Noveres, entregando meus currículos de bicicletinha. Uma pessoa que me incentivou muito hoje. Se eu estou vivendo, graças a Deus, essa bem-aventurança profissional que eu estou vivendo, eu acho que devido muito a Deus primeiramente, é claro, né? Mas também as pessoas que Ele coloca junto da gente. Né? Então, eu agradeço a minha esposa, aos meus filhos, também agradeço também a minha sogra, a irmã Márcia, Salatiel. São pessoas que me ajudam muito, o Mateus, meu cunhado, são pessoas de bênção na minha vida. E os amigos lá da Noveles, lá, manda um abraço. Um abraço, pessoal da Noveles aí também, né? Noveles. Tem muitas pessoas que me ajudaram muito ali, tiveram paciência comigo. No comecinho errei muito, porque eu era muito brincalhão. As pessoas, não vai por esse caminho. Que você falou, eu fugi a rota, né? Sim. Não vai por esse caminho, que você não vai se dar bem, vai por esse. Então, tive muitos amigos ali, Fábio, Diogo, muitos amigos, Marcelo, Valdeci, que se aposentou esse tempo atrás, que me ajudou muito. Muitas pessoas boas que Deus colocou na minha vida ali. O Robson, o Emerson, Lucas, que a gente brinca e chama até de cabecinha. Nossa, teve muitas pessoas boas, né? Que me ajudaram muito ali. Então, eu agradeço os meus amigos, companheiros de trabalho ali. Graças a Deus, que Deus colocou pessoas boas ao meu lado. Maravilha, né? E que Deus continue abençoando, Wellington, tá? A sua Amém. vida profissional, seus projetos. Eu tenho certeza que o seu testemunho, o seu depoimento profissional aí vai abençoar muitas vidas. Amém. Tá aqui, ó, uma pessoa com 18 anos em uma mesma empresa. Não é eu que estou dizendo, não, tá registrado, vocês ouviram, né? Se desafia a cada dia é um desafio, né? Então, assim, ou seja, né, nunca devemos, né, Gui, ficar na zona de conforto, né? Há sempre uma coisa melhor a se fazer, há sempre a oportunidade de ser uma pessoa melhor. E, ô Gui, como é que faz para ativar o sininho lá do... Para você que chegou até o fim, deixe seu comentário, seu like, compartilha com quem você acha que isso deve ser compartilhado e ativa o sininho para receber as próximas notificações. Olha aí. É o nosso especialista em likes. Em ativar o sininho, muito bom. Então, assim, um abraço, gente, que Deus abençoe a todos vocês, tá? E até um próximo podcast GPS.